amadinhas, que a graça e a paz do Senhor te alcance neste dia, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindas, está começando mais um Entre Mulheres. Peraí, Camila, amadinha? Que lugar é esse que você está? Você lembra que no programa de algumas semanas atrás, eu disse que ia atrás do chocolate? Porque a Amadinha tinha feito chocolate e eu falei, eu quero chocolate, eu vou atrás do chocolate. Pois bem, vim atrás do chocolate, não encontrei chocolate, mas olha quem eu encontrei aqui, a Tati. Tcharam! Tudo bem, Camila? Tudo bem, Tati? Tudo bem, meu amor? Olá, meninas! Olá, amadas! Estou muito feliz de estar no seu cantinho, no meu cantinho, tá entendendo? Eu estou no seu cantinho. Fico muito feliz, muito obrigada por ter vindo, mas olha aqui, aquele chocolate ficou bom, hein? Vocês acompanharam em casa, meninas, ó? Pra que falar isso, né? Pra que mais? Acabou, tudo bem. Acabou. Então, gente, estamos falando nesse mês de maio sobre a maternidade. Porque, afinal de contas, o mês das mamães. Isso. Eu tô falando desde o começo do primeiro programa que Dia das Mães é todos os dias. Mas, enfim, vamos entrar em questão. Escolheram um dia. Nós não vamos dizer não quero presente, que nós queremos presente. É claro. Lógico, sempre. Claro. Aquela história de, não precisava, isso não cola. Comigo, eu já falei pra Ana Carolina, não cola. Então, Tati, falando sobre a maternidade... Que alegria estar conversando com você sobre isso. Camila. Compartilhando experiências da maternidade, inclusive é o nosso tema de hoje. Me diga, Tati, você que é mãe de 2 meninos, 2 idades completamente diferentes. Vamos começar, então, a compartilhar as nossas experiências. Eu como mãe de menina, pois é. Adolescente, você como mãe de menino, também adolescente, e um pequenininho. E aí, o que você tem a nos dizer sobre isso? Camila, na verdade, assim, às vezes essa amada de casa, né, tá lá até com ponto de interrogação, porque quando a gente fala de experiência, são várias e são muito diferentes, né? Vamos colocar aqui nós duas. Você falou que você é mãe de menina, a Carol, eu sou mãe do Bruno e do Cauã, como todas já sabem. São 2 meninos. Então, assim, o menino já tem muita diferença, né, Camila? Como você comentou aí da diferença de idade, o Bruno tem 15, o Cauã tem 6 anos. Quando eu engravidei do Cauã, o Bruno tinha de 8 para 9. Então, assim, ali já era uma grande diferença. E às vezes fica até esse ponto de interrogação. Uau, como que vai ser? Um grande, pequeno, começar tudo de novo. Eu não vi como começar tudo de novo, Camila. Assim, pra mim foi uma outra experiência. Eu tive o Bruno muito nova. Qual é a diferença de idade deles? 9 anos. Uau! E aí, assim, Camila, foi tão especial, né? Porque eu já tinha perdido outro bebê, enfim. Mas, assim, eu quis começar tudo de novo, né? O que é o começar tudo de novo? Eu digo assim, uma vez que você é mãe, você vai ser mãe pra sempre. Não importa se você tem 1 filho, se você tem 10 filhos, né? A gente sempre vai estar recomeçando e se redescobrindo, Camila. Porque eu acho que, na verdade, assim, a gente tem experiências com os filhos, mas a gente tem experiências nossas com o Senhor. Então já começa daí essa diferença, né? E claro, aquela diferença de não brincar de boneca, de não ter aquele sonho de princesa. Eu tô num mundo aí de super-heróis, né? Claro, estamos falando de coisas do dia a dia, né, Camila? Porque às vezes a mãe tá lá em casa e ela se cobra tanto, Camila, né? Pra fazer desde pequenininho o filho pastor. Então, assim, tome cuidado com isso, viu, amada? Porque senão a gente acaba não deixando os filhos viverem também, né? Entendi. Realmente é completamente oposto, né? Esse mundo de super-herói, esse negócio eu não entendo. Meu sobrinho às vezes vem falando Isaac, eu falando Isaac novamente. Às vezes ele vem falando de super-heróis, aí eu fico, eu não conheço. Mas ele faz isso, tia. Eu falei, que bom, eu não conheço. Você conhece a Barbie? Você já viu que tem várias Barbies? Então, assim, é realmente completamente diferente. Mas me diga uma coisa, como que surgiu essa vontade, esse desejo? Porque, assim, eu acho que a decisão do segundo filho, ela é muito difícil. Eu vejo porque eu vivo isso há 14 anos só quase 14. Ela faz 14 esse mês, no final do mês. Passa muito rápido. Passa. Então, assim, eu vejo que a decisão do segundo filho
pelo menos para mim, ela é um conflito para mim e pro Anderson. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Até porque a Ana também é assim. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Aí eu falei, se eu tivesse escolhido ter um filho enquanto você queria, agora você já mudou de ideia. Então ela tem muito isso. Então assim, a decisão do segundo filho, como que tomar, que momento tomar essa decisão, o que levar em conta é a necessidade dos pais ou a necessidade do filho. Como que é isso, Tati? Me ajuda. Madinha, me ajuda. Oh, my God. Camila, isso que você falou é muito interessante. Porque, assim, eu vim de uma família muito grande. Eu tenho 7 irmãos. E que Deus abençoe muito a minha mãe, né? Teve muita paciência, Falta muita 5. vontade. Falta 5. Não! Mas, assim, Camila, eu nunca falei para Jesus que eu queria 2 filhos. Eu nunca falei, Deus, eu quero 1, eu quero 2. Eu sempre quis estar no centro da vontade de Deus. Mas chega uma hora, Camila, que assim, a mulher ela é tão cobrada. Se você tem um filho, as pessoas querem que você tenha mais 1, mais 2, mais 3. Eu tenho 2 meninos, sempre me cobram para ter a menina. Eu creio que as pessoas devem cobrar. E o menininho, quando vem? Sempre, né? Sempre tem essa cobrança. Mas assim, se você, Camila, se deixa levar por essas cobranças, isso na verdade nem agrada ao Espírito Santo. Né? Porque assim, eu já tive fases na minha vida onde as pessoas me cobravam e eu ficava extremamente chateada. Eu chorava. Eu falava, Deus, eu não quero filho agora. Que difícil. E quando eu comecei a crescer assim, com o Espírito Santo nessa área, foi muito mais fácil para mim. Porque daí eu aprendi a não dar ouvidos mais às pessoas, né? As pessoas vão brincar, isso é normal, elas vão cobrar sempre, sempre. Mas quando você, Camila, pergunta ao Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha família, Jesus? Eu lembro quando o Bruno tinha 7 anos, e aí nós resolvemos, né? Assim, você falou desse impasse do marido e da mulher. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. E isso aconteceu conosco. Então, eu falava, Deus, por que essa dúvida? Né? Por que esse medo? E aí eu comecei a ler alguns versículos. O Salmo 34 foi essencial para mim. No versículo 4, que fala, busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Então eu coloquei diante de Deus quais eram os meus temores. Eu fui mãe muito nova, Camila. Então assim, com 21 anos eu já era mamãe do Bruno. E hoje eu até falo com ele, assim, pra gente tomar cuidado até de andar no shopping, porque as pessoas até confundem, né, com essa coisa de idade, né? Mas assim, Camila, e aí, quando veio esse desejo, veio no coração do meu marido também. E aí tivemos essa experiência, né, de ter mais um, porém com 5 meses o Senhor quis recolher para si e eu não o questiono. Não foi um momento fácil, né? Porque toda mãe cria e gera aquela expectativa. O Bruno, então, na época, eu lembro como se fosse hoje, Camila, o Bruno beijava minha barriga e o Bruno gritava, mãe, eu vou ter um irmãozinho, irmãozinho, irmãozinho. E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, né, realmente o bebê estava morto, enfim. E tive que passar por todo um processo, eu não consegui ter o aborto espontâneo, tive que fazer cirurgia para tirar. E aí, Camila, eu lembro que eu, assim, falei muito claro para Jesus. Eu saí da maternidade ouvindo o chorinho de bebê. Então, eu falei, Deus, se o Senhor tiver outro filho para mim, eu quero. Se o Senhor não tiver, eu vou te amar do mesmo jeito, né? E passaram-se 5 meses e o desejo veio no meu coração. Então, as coisas, Camila, têm que acontecer naturalmente. Quando se tem cobrança, muitas vezes tem pessoas que se precipitam em algumas coisas, principalmente quesito filhos, para mostrar, muitas vezes, que pode, para mostrar para os outros, né? Assim, algo que às vezes ela nem quer, Camila. Isso a gente vê, né? Até no caso de Raquel, quer dizer, ela perdeu a vida, né? Para se ter um filho. Então, assim, eu acho que a escolha, Camila, tem que ser entre o marido e a mulher, né? E tem que se ter, realmente, assim, essa coisa de deixar o Espírito Santo dirigir vocês. Mas não me arrependo. Não me arrependo, Camila, porque, como eu te disse, assim, eu tive muito novinho o Bruno e... Pode-se contar, eu fui ter o Cauã com 31 anos, eu estava com outra cabeça, eu tinha outra maturidade, eu estava desejando aquele momento, Camila. Então, assim, foi muito bom. O engraçado, engraçado até modo de dizer, até é errado dizer. Uma observação muito grande é que daquela dor... Porque assim, você planeja muito tempo. Quando você vê que você está pronta, digamos assim, psicologicamente, chegou o momento, aí acontece uma situação dessa, de você perder a criança. E daquilo, você tirou uma força, né?
Mas quantas mães que estão aí nos assistindo hoje, talvez sofreu um trauma, porque você perder um filho é um trauma. Independente se você estava grávida dele ou se ele já tinha nascido, é um trauma. E às vezes esse trauma acaba com essa mulher. Ela não quer sair daquela situação, sair daquele luto. Ela quer continuar vivendo aquilo. Ela quer continuar sofrendo. Ou então ela não consegue sair daquilo. Então, é importante sair disso, né? Você sofre um trauma desse e a opção realmente é sua. Vamos olhar para frente, vamos seguir, vamos ver o que Deus tem reservado para nós, ou então ficar parado naquilo, né? Com medo de ser feliz. Sim, realmente, Camila, assim, ele é um trauma, né? Quando eu recebi a notícia na mesa da ultrassom, não foi fácil, né? Nós ligamos para o nosso pastor e contamos. Ele, não fiquem assim, Deus tem o melhor para vocês. E na hora você acha, não, Deus não tem o melhor para mim. O que ele fez não foi o melhor para mim. Por que ele permitiu? E aí começa a vir os porquês, Camila. Que realmente, assim, a gente se perde nesse caminho se você não está bem com Deus. Por que eu falo estar bem com Deus, Camila? Jesus não falou na palavra para mim que eu ia perder um filho. Mas quando eu recebi a notícia que nós voltamos para casa, eu lembro que eu pedi para o meu esposo me deixar em paz por um tempo. Eu falei, amor, eu vou entrar no quarto, não bate. Se o Bruno precisar de alguma coisa, sirvam, mas eu preciso ouvir Deus. Porque eu sabia, Camila, tudo o que o diabo poderia lançar na minha mente contra Deus. E às vezes nesse caminho que a gente pode falar que é tortuoso, assim, tem mulheres que se viram contra Deus, se revoltam contra Deus e vai procurar coisas que nem existem. Onde eu pequei? O que eu fiz? E não é assim. Às vezes você está passando por um caminho, um deserto. E deserto que às vezes não tem nem explicação, Camila. E aí eu lembro que Jesus falou comigo na hora que eu estava orando, enfim. E quando eu abri, eu falei, Deus, eu preciso te ouvir. Deus me deu uma palavra que se eu cresce, eu veria a glória dele. Eu falei, Deus, mas como que eu vou crer? Camila, e assim, foi algo tão sobrenatural. No momento desse, o que nós queremos é ver. É ver, justamente. Não crer pra ver, não, né? Justamente. Então, assim, até me fizeram a pergunta, mas você não orou pra Deus ressuscitar o bebê? Eu falei, não, eu não orei. Eu não orei. Essa não foi... eu falei, essa não foi o meu primeiro pensamento, né? Eu sabia que Deus estava no comando de todas as coisas. E se Ele quisesse fazer, teria que ser da parte dEle. Nem não eu ficar exigindo, Deus, traz de volta. Não. Então, assim, depois dessa palavra, Camila, eu ainda fiquei 1 mês com o bebê, com o feto. Porque o médico queria que fosse espontâneo. E eu tinha barriga, Camila, então não era fácil chegar na frente do espelho, se vestir, você ver a barriga, você ter coisas de bebê. Camila, mas depois dessa palavra, me entrou uma força tão grande que assim, ela veio de Deus. Não teria injeção que te daria essa força. Não teria palavras de outras pessoas que poderiam te dar essa força. E aí eu lembro, quando eu fui ao hospital realmente para tirar, eu não fiz um voto de tola. Ai, Deus, se o Senhor me der outro, eu consagro a ti de forma nenhuma. Porque no momento do desespero, a gente fala coisa... Você fala bobeira, Camila. E é por isso, Camila, que assim, a gente sempre tem que bater isso para as mulheres. A vida com Deus, ela faz diferença, Camila. Isso não significa que você não vai se entristecer, que você não vai se chatear. Mas o fato da mulher se revoltar com Deus por causa de uma situação, aí eu sou contra, Camila. Aí realmente mostra que ela não conhece o coração de Deus. Eu sabia que naquele momento Deus estava comigo, né? Então, assim, é um trauma? É um trauma porque as pessoas vinham com o bebê. Ai, meu bebê, Tati, olha isso. E eu queria estar com o meu bebê. Sua memória volta naquele lugar. Totalmente. Claro que assim, hoje eu falo pra você, Camila, e eu lembro que antes de ir pro hospital pra fazer a cirurgia, o Senhor me deu uma palavra que eu iria olhar pra trás e como se fossem as águas que já passaram. Então, assim, hoje eu falo disso sem trauma nenhum, sem dor nenhuma. Hoje, realmente, eu crio, a glória de Deus veio. O Cauã é uma bênção de Deus. Mas, Camila, assim, eu não consegui me revoltar contra Deus. Eu não consigo nem imaginar isso. E outra, Camila, até no dia que eu fui pro hospital, era o dia do meu aniversário. E o dia que eu tava saindo de casa, na hora que eu tava saindo de casa, o diabo colocou assim na minha cabeça: que presente você ganhou? Camila, e eu fui com essa frase, sabe, pro hospital. E aí, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor tá entrando comigo. Eu não tô olhando a morte, eu tô olhando a vida que me restou.
E glória a Deus, eu tenho saúde, né? Eu vou poder falar do Senhor. Então, assim, e eu acho que isso é muito importante. O relacionamento com Deus, Camila, faz toda a diferença. Exatamente. Ó você. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esse é um versículo que se enquadra muito com a sua situação naquele momento, né? Que, segundo Timóteo 1:7. Quantas mulheres, diante de situações, acaba tomando posse para si, realmente, de um espírito de covardia. Ela esquece de tudo que ela aprendeu naquele momento. Por quê? Em mês de março, nós falamos sobre as emoções, que as emoções, elas trazem atitudes. E, realmente, no momento de aflição, para você, mãe, talvez você esteja aí assistindo, você não perdeu um filho. Você tem o seu filho vivo, mas talvez você perdeu, digamos assim, ele para as drogas. Não perdeu, não. Não perdeu, não. Está nas drogas, ou num vício, ou faz muito tempo que você não vê porque ele saiu e você não sabe nem aonde ele está, porque talvez tenha... por causa de amizades, enfim, eu não sei qual o motivo. Mas, diante dessa aflição que você está vivendo, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Qual aflição você tem que passar? Qual aflição a Tati passou? Qual aflição que eu passo? Nós vamos ter aflições, sim. Só que, diante disso, você tem que lembrar aquilo que Deus falou para você. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Diante da sua aflição, diante da dificuldade, você tem colocado a sua fé em ação, porque é uma escolha que você fez de crer para ver. E essa é a nossa realidade, Tati. É verdade. Como cristã, como mulheres de Deus, essa é a nossa realidade. Porque Deus realmente não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu, sim, um espírito de amor, de poder e moderação. Olha, falando sobre moderação, essa mulher, ela tem que saber lidar com os sentimentos dela. Até porque... como que você ia passar isso para o seu filho mais velho? Não, justamente. É aí que entrou, Camila, essa coisa realmente de você ser corajosa. Porque o Bruno ficava, mãe, mas por que Jesus levou esse? E a sabedoria para passar. Porque senão seria um outro trauma na vida dele. Total. Não quero saber de Deus porque Deus é ruim. Sim. Não, e até no dia mesmo da cirurgia, ele ainda falou assim, mãe, você vai trazer o bebê? Então, na cabecinha dele era muita coisa. Eu falei, uau, como é que eu vou administrar, né? O meu coração já estava com tantas perguntas. Por isso que é essencial, Camila, em momentos difíceis, a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Você até comentou, às vezes, que a mãe pode não ter perdido um filho natural, mas ela perdeu, entre aspas, né? No momento, sim, o filho está aí nas drogas, com más amizades. Mas o fato dela, Camila, estar diante de Deus, isso é muito importante, né? E é o que eu digo, Camila, às vezes a gente tem a fé, aquela fé superficial. A gente tem que aprender a entrar no campo da fé agressiva, né? Aquela fé que realmente você determina e fala, demônio, tira a mão daquilo que é meu, tira a mão do meu filho, tira a mão das minhas emoções. Você tocou nas emoções e isso é muito importante, Camila, porque hoje em dia é muito fácil. Não vou falar das mulheres, vamos colocar a gente, né? Às vezes, se a gente deixar, nós somos levadas, sim, pelas emoções, né? Então, o fato de eu estar triste, e todo mundo se entristece, viu, amada? Para de querer colocar glamour na vida das pessoas, que a gente tem essa tendência, Camila. A gente olha para a vida da outra e fala, uau, mulher de Deus, homem de Deus, não passa batalha nenhuma. Não caia nessa, querida. Eu já caí nessa, viu, Camila? Então, assim, isso não funciona, né? A gente ouve os pregadores sempre falando, né? Olha, ok, você olha para a grama do vizinho, ela tá linda, tá verde, mas precisa ser podada. Então, essa tendência nossa de glamorizar, vamos falar assim, de achar que a vida do outro é perfeita, isso também nos prejudica, né, Camila? Como a gente está falando de filhos. Então, assim, ok, essa situação toda se passou, veio um Cauã, outra fase, aquela fase de ciúme com os filhos, né? Com os filhos não, com os irmãos, um irmão com o outro, esse tempo. Às vezes você aí, amada, tá de bebezinho no colo e não sabe o que faz com seu filhinho maior, que está despertando até alguns comportamentos aí meio assustadores, né? Muita birra, muito pé no chão, eu quero. Aprenda a ouvir também a voz do coração do seu filho, que isso é muito importante, viu, amada? Então, exatamente. Tem situações que as mães, elas estão passando por algum problema, enfim, porque mulher
somos de carne e osso. É lógico. Então, minha filha, a batalha vem, minha filha. A luta é grande. Levanta a cabeça. Levanta. Verdade. Olha para Jesus que vai dar tudo certo. Verdade. Mas, até dar tudo certo, tem um caminho. Ou curtinho, ou comprido. Depende. E, às vezes, essa mãe, ela não consegue fazer a separação. E, às vezes, acaba descontando nos filhos. E acaba... A mulher sábia, ela edifica a casa. Mas infelizmente, tem muita mulher sábia dentro da igreja. Mas dentro de casa, ela é realmente a tola, né? Camila, e eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu já fui muito tola. Não é que eu acho. Se a gente também não vigia e não ora sobre isso, a gente acaba sendo tola. Sim. E assim, a gente busca às vezes muito essa sabedoria, né? Eu tenho um versículo que eu amo, que diz que a mulher prudente, ela vem do Senhor. Eu só tenho prudência na minha vida, Camila, quando eu peço a Deus isso. Deus, me ensina a ser essa mulher prudente que vem do Senhor. Porque senão eu vou falar, Camila, por falar, não vou falar a palavra de Deus. É aquele dia que você acorda já com problemas, né? Já querendo resposta de Deus e vem alguém abençoado. Principalmente os que estão dentro de casa, que quer a sua total atenção. Eu acho assim, Camila, a mulher, ela passa por vários momentos, né? E esse momento da maternidade, Camila, muitas vezes é um momento muito cansativo. Claro, quando a gente fala cansativo, amada, a gente não se cansa de ser mãe, né? Esse mundo nosso da maternidade, muitas vezes, nos traz a canseira física, a canseira mental. Exatamente. Inclusive, foi um dos temas, foi o primeiro tema do mês de maio. Como não cansar de ser mãe, como não cansar da maternidade sendo mãe. Sim, porque assim, existem as fases, né, Camila? Sim. Então, assim, hoje nós estamos com filhos adolescentes. Podemos falar assim. Sim. É uma fase, Camila, que às vezes você nunca pensa que vai chegar tão rápido. Demais. Não é? Então, assim, hoje eu olho pro Cauã, eu consigo lembrar do Bruno quando eu tinha a idade do Cauã. E, assim, a diferença é muito nítida. É rápido demais. Então, assim, eu consigo lembrar com cor. Outro dia eu tava mexendo, eu falo que a caixa das nossas fotos é a caixa das lembranças. Nossa, daí é que dá um ruim. Camila, dá um ruim. Sim. O que é dar ruim? Ai, fica um ruim. Dá um ruim. A gente tem costume de falar dar um ruim lá no Paraná. Dá um ruim, dá um aperto. Cadê o neném? Não, e aí você imagina, assim, se mistura muitas emoções. Demais. E aí eu chorei, e eu lembrei de momentos difíceis que passei nessa época. E aí você olha hoje e você fala, puxa, até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus. Porém, Camila, é o que eu falo assim, se fosse tão fácil se criar filhos, eu acho que as pessoas nem precisariam orar. Deus sabia, né, que o caminho da maternidade não seria tão fácil. Então, assim, eu acho muito bonito, Camila, aquelas mulheres que falam assim, uau, eu nunca passei nenhuma batalha com os filhos e, pra mim passou de boa. Puxa, parabéns. Que vitória. Passou de boa por quê? Eu tô aqui pensando comigo. Passou de boa porque ou ela não participou, ou porque ela realmente olhou com os olhos da fé, com um olhar de amor. Porque quando a gente ama muito, a gente não vê defeito, não vê problema, não vê dificuldade. Então, essa pessoa, ou ela amou muito, ou então não foi ela que criou, não. Então, eu acho que eu preciso aprender mais sobre o amor, Camila. Não é porque, gente, é Camila, um ser humano que não é perfeito, imagina. Que passa por momentos que nem uma coisa é você cuidar de uma criança. Claro. Outra coisa é você cuidar de um adolescente. Sim. O que é o desafio de ser mãe de um adolescente? E hoje é muito diferente, Gente do Camila. céu. Mas é isso que eu te falo, Camila, assim, eu admiro realmente essas mulheres que falam, uau, passei e não tive problema. Não é que temos problemas, Camila. Vamos colocar aqui a gente numa situação de ser mulher de Deus, de sermos formadoras de opinião. Às vezes, Camila, você pode estar passando por uma batalha com seu filho adolescente. Por quê, gente? Adolescente, mesmo sendo filho de crente ou não, é adolescente. Né? Eu até vi uma psicóloga falando sobre isso. Ela falou, puxa, às vezes as pessoas vêm, né, pro caminho de Jesus, se torna, né, cristão, discípulo de Jesus, e esquece que aquele que está ao lado dela, às vezes não está, Camila. Né? E esse é o nosso alvo, a nossa missão, é levar os nossos filhos para o caminho do Senhor. Só que nesse caminho, Camila, como mães, às vezes a gente tenta
acertar e erra. E que isso é muito comum. Sim. Né? Às vezes você tenta fazer o bem, acha que está fazendo bem e não tá. Então, assim, eu acho que existe realmente, Camila, uma experiência que cada mãe vai ter. Claro, eu posso me aconselhar com você. Puxa, Camila, eu tô passando isso e isso com o meu filho. Tem alguma coisa a ver com a situação que você está passando? E se nós sentarmos, colocarmos 10 mulheres, né, mães de adolescentes, a gente vai ver que isso é muito claro, Camila. Nem todas conseguem falar, nota 10, hein? Tô passando, tá chegando, vai chegar no 21, maravilha. Não, existem desafios, Sim. né? Coisas que você fala, como que eu vou agir agora, Jesus? É só o Senhor. É sempre assim. Sempre assim. É sempre novo. Justamente. Então, seria muito mais fácil se eu tivesse um manual. Né? Desobedeceu, faz isso. Ficou rebelde, faz aquilo. Sim, que nem você tem 2. Talvez uma atitude que você teve com o Bruno não vai ser a mesma que você vai ter com o Cauã. Não, isso eu já percebo. Não, e isso eu ouvia da minha mãe. Minha mãe tem 4. Um não quer igual ao outro, Camila. Uma coisa serve para um, não serve para o outro. O conselho serve para um, não serve para outro. Então, você tá sempre sendo mãe de novo. Sempre sendo uma nova mãe. Sim, e às vezes, Camila, essa mãe pode ser até mãe de um filho. Mas Jesus vai mandando para aquele lar amigos, pessoas que não são seus filhos. Mas serão como? Você vai ter oportunidade de passar para as amigas, né, da sua filha, para os amigos do meu filho, coisas que o próprio Deus vai precisar para atrair o jovem a ele. Então, assim, eu digo, Camila, é um desafio. E ser mãe, não vou colocar ser mãe só de adolescente, né? Ser mãe em geral. Às vezes, assim, a forma que a Carol age com você pode ser diferente da do Bruno, mas são adolescentes. Né? Em algum momento eles vão ter algumas atitudes de adolescente. Então, assim, hoje, para que ponto que eu parto? Fora a intercessão, fora a oração, fora a busca dessa sabedoria, Camila, é entender o que ele está vivendo hoje. Então, quais são as dificuldades do meu filho hoje? Do que ele precisa? Ele precisa do meu ouvido? Ele precisa de mais repreensão, de mais disciplina? Então, assim, eu procuro estar um pouco atenta, Camila, a isso. Claro, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão, Camila, você acaba passando do limite e deixando a preocupação tomar conta. E assim, a preocupação, ela é um espírito diabólico, Camila, porque tem hora que ela vai entrando e você perde a noção e você acaba saindo desse mundo da palavra de Deus. E aí você só consegue olhar aquilo que está diante de você, Camila. Uau, meu filho só tem más amizades. Puxa, ele não quer os caminhos do Senhor. Ele está frio espiritualmente. E você fala, meu Deus, pronto, não estou sendo cristã, né? Assim, a primeira atitude que a gente toma é perguntar para Deus, onde que eu estou errando, Jesus? Será que eu não estou dando testemunho? Epa, peraí, existe um processo. Claro que a gente quer que seja mais fácil, mas muitas vezes não vai ser. E outra, né, Camila, eu digo, nós mães, nós mulheres, nós crescemos muitas vezes no meio dos desafios. Muitas mesmo. Eu realmente acredito nisso. O que eu costumo dizer em atendimentos que às vezes vem as mães de pequenininho, Camila, tô desesperada, o que eu faço? Porque eu não aguento isso e aquilo. É importante, independente da situação, Tati, você curtir ainda assim todo momento, porque foi o que nós falamos, passa tão rápido. Sabe? Então, por mais que seja desafiador, independente da idade, é saber ainda assim curtir aquele momento. Passar, lógico, com o entendimento de Deus, com a sabedoria que essa mulher tem, porque a mulher sabe, ela edifica. Aquela sabedoria que ela busca em Deus. Ela levar para os seus filhos, sim, mas saber lidar com isso. E pensar o quê? O que eu vou falar agora? Qual vai ser a minha atitude? Porque dependendo da atitude que você tomar hoje, nesse momento, que você tá com os cabelos tudo em pé, doidinha para enfiar todos os fios dentro do guarda-roupa, esquecer que eles existem. Querida, vai passar. Só que você tem que tomar cuidado para você não falar coisas, não profetizar coisas sobre o seu filho, não confessar coisas a respeito da vida do seu filho, que você vai se arrepender daqui a alguns anos. Então, é preciso, curte mesmo, sabe? Cada momento, cada situação, sabe? Cada desafio. Encare, sim, como um crescimento, realmente. Nós temos que encarar dessa forma. E saber que isso vai passar. E saber que daqui a pouco
não é mais os desafios da matemática. Daqui a pouco são outros dilemas, é verdade, Camila. Mesmo. E você falou assim uma palavra que eu amo: desfrutar. Sabe, Camila, eu já passei momentos tão difíceis, onde assim eu tive problemas de saúde, problemas emocionais, porque eu queria viver muito o amanhã. Ai, como que vai ser amanhã? Ai, no futuro? Ai, não sei o quê. E eu parei de desfrutar de momentos muito pequenos, Camila. Assim, momentos que você tá em casa e você pode comer assistindo... Claro, não façam isso sempre, gente. Mas comer em frente do sofá, sentada no chão com o filho, comendo lá com a sua colherzinha. Comer pode. Isso é chique? Não. Mas é gostoso. Comer pode. Não, lógico que pode. Não vamos falar de comer aqui, não. Por favor, não saia do raciocínio. Então, assim, Camila, eu acho que são momentos... outro dia, assim, aconteceu algo lá em casa muito engraçado. Eles sabem quando eu tô brava. E aí, pra tirar essa braveza... eu tenho muita cosquinha. Muita. Menina, e do nada, veio o Bruno... tocar no meu joelho, eu tenho cosquinha. Menina, e os dois vieram e começaram a fazer cosquinha. E eu caí no chão e eles riam. Tanto que eu tinha caído de verdade no chão. E a cosquinha e aquela coisa. Eu falei, puxa... Daqui 10 anos, eu não vou ter isso, sabe? Eu não vou ter o Bruno aqui. Claro, os nossos filhos vão voar, eles vão fazer a vontade de Deus. E eu falei, poxa vida, outro dia o Cauã falou, mãe, deixa a louça lá, mãe. Vem brincar comigo. Eu falei, eu deixo, filho. Então, assim, desfrutar, Camila, é o essencial. E às vezes tem mulher, Camila, passando problemas de saúde, porque não desfruta do hoje. Tá tão preocupada com amanhã, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, né? E fica tão preocupada. Minha amada, tenha a sua vida de oração. Coloque sim, a gente tá falando aqui, e às vezes você fala, puxa, é fácil ficar falando de oração. Não, viva a oração. Se a gente não vive, Camila... O seu próprio mal. Então, assim, se você não vive hoje, alguém vai viver. Enquanto você tá preocupada, alguém tá sorrindo. Às vezes até o filho. Sabia? Às vezes até o neto tá lá, a avó super preocupada e o neto tá rindo, aproveitando. Então, o sorrir, Camila, com os filhos, o marcar um momento com os filhos, isso é muito importante. A casa, Camila, a gente vai sempre limpar, né? Ela vai sujar. Então, assim, a pia vai sempre estar cheia de louça. Mas a casa, Camila, principalmente às vezes pra vovó que tá assistindo, ela fala assim, puxa, é verdade, um dia o meu ninho esteve cheio, agora está vazio, agora tá cheio de novo por causa dos netos. Mas, assim, é diferente. Então, esse momento da maternidade, ele é único, Camila, né? E às vezes é o que o filho espera da mãe, que a mãe sente. Assim, às vezes a mãe não vai nem ficar dando tanto ouvido, mas ele quer ter ali a companhia da mãe. É aí que eu falo novamente, a mãe tem que saber essa necessidade que o filho tem. Porque às vezes o filho também não quer, não. Então, respeita esse tempo também, né? Que ele não quer. E outra, quando você era adolescente, seja sincera, você gostava que a mãe e o pai ficassem toda hora no ouvido? Não. Ninguém gosta. Então, até pra isso, até pra sentar e conversar, tem que pedir a Deus o tempo certo. Madinha, você tá falando de tempo e o nosso tempo acabou. Ai, não é possível? Imagina! Pô, Madinha, foi tão gostoso não acredito, o nosso bate-papo. Camila, meu Deus do céu! Mulher fala pra Precisamos caramba. fazer novamente. Não, de novo. Vamos de novo. Vamos clamar de novo. Meninas, o nosso bate-papo foi tão gostoso. Eu acho que até passou um pouquinho do tempo, mas eu acredito que você tenha crescido, que você tenha aprendido. Guarda no seu coração. Perdeu alguns programas sobre a maternidade? Entra na página do Facebook, dá uma olhadinha lá, tá tudo lá aprendendo sobre a maternidade nesse mês das mães. Madinha, Deus te abençoe. Amém. Vamos gravar de novo junto. Vamos. Eu te agradeço, Camila, por você, querida, estar aqui comigo. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Obrigada. Continue sendo essa bênção para muitas mulheres. Amém. Minhas queridas, eu tenho certeza que você foi edificada, foi abençoada. Esse mês de maio teve muitos momentos da mulher aí abençoadíssimos. Para mim, isso aqui foi um momento da mulher super especial, compartilhando com vocês as experiências. Mas saibam que semana que vem eu vou voltar aí com o momento da mulher. Sim. Vamos dar tchau juntas? Vamos, você vai falar o tchau, Amadinha? Então tá bom. Já comecei falando Amadinha. Vamos lá? Então vamos. Tchau, amadinhas.